Shalom, shalom, shalom. Que a paz esteja conosco. E muito obrigado, querida família, pela oportunidade deste reencontro. Hoje temos a nossa terceira sessão deste percurso, a que chamamos o misticismo na vida prática. E hoje começamos com uma frase que o Nagual Juan Matus, que o Carlos Castanheda, nos anos 70, conheceu nas suas aventuras pela consciência e que deu origem a um mundo de livros. Alguns de nós possivelmente conheceremos o trabalho do Carlos Castanheda. Ele conheceu o seu mestre espiritual, chamado Juan Matus, que era o que se chama, na sua língua e na sua terminologia, um nagual. E o nagual Juan Matus disse e ensinou uma vez ao Carlos Castanheda: a autoconfiança do guerreiro espiritual não é a autoconfiança do homem comum. O homem comum procura certeza aos olhos do observador e chama a isso autoconfiança. O guerreiro espiritual procura impecabilidade aos próprios olhos e chama a isso humildade. O homem comum está preso aos seus semelhantes, enquanto o guerreiro está preso apenas ao infinito. Depois disto, vou introduzir a primeira de várias definições ou frases que procuram sintetizar, encapsular e traduzir o que é o misticismo. E pontualmente, ao longo do webinar de hoje, eu vou partilhar algumas destas. Partilho já a primeira, porque eu adoro estreias. E que é da Evelyn Underhill, e diz: o misticismo é a arte da união com a realidade. Ficam as definições em stand-by e vamos estudar um pouco de astrologia, quer dizer, da ciência e da arte simbólica, da luz e da consciência, que se exprime e que se traduz por símbolos, a que chamamos signos, casas, planetas, aspectos, elementos, modalidades e todas estas coisas que nós abordaremos noutro contexto. Hoje vamos dedicar-nos especificamente a olhar para o que significa, mais especificamente, a retrogradação de Saturno que estamos a viver entre 29 de junho deste ano e meados de novembro deste ano, sabendo nós já, porque já tivemos duas sessões que basicamente o que acontece é que
O planeta Neptuno, que é o regente de Peixes, o regente do último signo do zodíaco, está no último grau do último signo do zodíaco, simbolizando o fim de uma era, de um ciclo e de uma fase, no que tem a ver com o que Neptuno representa na vida. E o que Neptuno representa na vida, no sentido que lhe queremos dar agora, é a consciência espiritual da humanidade. Então, o que nós temos é que Neptuno está no fim de Peixes, a terminar um ciclo, uma fase, uma era, uma onda daquilo que é a consciência espiritual da humanidade. E daqui por um ano e tal, daqui por menos de 2 anos, Neptuno terá entrado no grau zero de Carneiro, que é o primeiro grau do primeiro signo do zodíaco e que significa tudo novo. E quando Neptuno entrar em Zero de Carneiro, a agenda do cosmos para a humanidade será o emergir, o dialbar, o iniciar, o despontar, o início de uma nova consciência de Neptuno, uma nova consciência espiritual de unidade, de interligação última entre todas as coisas, de relação com o mistério, com o invisível, de relação com o espírito, tudo aquilo que Neptuno representa. Quando Neptuno, daqui por menos de 2 anos, estiver no grau zero do primeiro signo do zodíaco, coletivamente, nós temos o início de uma nova, de novos downloads, se puderem, se quiserem pôr assim, de novas possibilidades para que a humanidade sintonize e capte e integre e viva aquilo que Neptuno, o amor, a união, a transcendência, representa na vida. Mas neste momento, Neptuno ainda está a terminar o seu longo trânsito do seu último ciclo, e Neptuno, penso que já terei referido isso, tem um ciclo de 165 anos. Isto significa que de 165 em 5 anos, Neptuno começa uma nova viagem pelo zodíaco. E a próxima nova viagem pelo zodíaco começa no início de 2026. Também nessa altura, e isto é extraordinariamente significativo, e não se deixem atormentar pela parte técnica ou astrológica, porque há uma mensagem clara por detrás do jargão e da terminologia astrológica. É extraordinariamente importante esta fase para que estamos a apontar, do início de 2026, porque não só encontraremos Neptuno no grau zero de Carneiro, como em simultâneo, numa coisa que não acontece há séculos e séculos e séculos, Saturno também estará em simultâneo e ao mesmo tempo no grau zero de Carneiro com Neptuno. E Saturno, considerado mundanamente, ou seja, naquilo que ele representa em termos coletivos, o que é que Saturno representa em termos coletivos? Representa a cristalização, a concretização, o entendimento, a filtragem que a sociedade, Saturno, consegue fazer das mensagens do céu ou de Deus para a humanidade. É como se Saturno fosse o crivo ou o filtro ou aquele que tem a responsabilidade de traduzir, de trazer à Terra, de concretizar, vou usar uma palavra muito saturnina, de cristalizar, de condensar, de materializar
aquilo que Neptuno, que é um planeta muito lento e largamente inacessível para a maior parte das consciências humanas, mas que através de Saturno vai encontrando maneiras de se materializar na sociedade, dando origem a que àquilo que em alemão se chama, e é uma palavra que está muito disseminada, que é o Zeitgeist. Zeit, que é o tempo, e Geist, que é espírito ou fantasma. O que significa que Neptuno, a entrar em Carneiro, é uma nova proposta para a humanidade e Saturno, a entrar em Carneiro ao mesmo tempo, num acontecimento astrológico histórico, inédito nos últimos, talvez, 1000 e muitos ou 2000 anos, 1000 e muitos ou 2000 anos, porque eu não consegui encontrar a última vez que Neptuno e Saturno fizeram uma conjunção no grau zero de Carneiro. Isto significa, isto é uma assinatura astrológica absolutamente única, inédita, e nós estamos nas últimas etapas antes disto a que eu vou chamar uma nova consciência, e a que eu poderei chamar um novo mundo, e a que eu poderei chamar uma nova humanidade. Mas, por enquanto, ainda estamos a cumprir a agenda de Neptuno em Peixes, a acabar de preparar a consciência da humanidade e dentro da humanidade daqueles que podem responder ao seu chamado, porque não há Neptuno sem Sol, não há Neptuno sem Saturno e não há Neptuno sem Urano, como eu disse na última sessão. Quer dizer, não há Neptuno sem consciência, não há Neptuno sem responsabilidade integral pela sua vida, a de cada um, e não há Neptuno sem um senso de individualidade e sem um processo de individuação e de despertar para a realidade energética e dos arquétipos, representada por Urano. Isto significa que a massa da humanidade não responde conscientemente, individualmente, volitivamente, a estes trânsitos lentos. A massa da humanidade é levada numa onda que não deixa de ter expressão, que não deixa de ter, eu vou dizer, consequência, mas a massa da humanidade vive isto de uma forma coletiva, não individualizada e como acontecimentos coletivos que vão marcando o ritmo e o rumo da história do mundo, sem haver propriamente uma resposta individualizada a estes processos, a não ser que individualmente cada um de nós vá despertando para estes processos. Então, o que nós temos a acontecer coletivamente é Neptuno, no seu próprio signo, a levar avante, a levar adiante e a fazer cumprir, saibamos disso ou não, gostemos disso ou não, tenhamos ou não disso consciência, a sua própria agenda. A agenda de Neptuno em Peixes. E qual é a agenda de Neptuno em Peixes? É a espiritualização da humanidade. Ou a espiritualização daqueles que, fazendo parte da humanidade, podem responder de uma forma mais consciente a este apelo, e eu vou dizer a este upgrade energético. Evidentemente que nós temos sempre a expressão de Neptuno a acontecer na 3D de uma maneira ou de outra. Nós temos, por exemplo, a consciência como, se calhar, não antes tivemos, de que estamos todos no mesmo barco, que estamos todos no mesmo oceano, que estamos todos ligados.
estamos ligados pelos fenómenos da imigração, estamos ligados pelas guerras, estamos ligados pelas cadeias de fornecimento de energia e de alimentos e de recursos, estamos ligados porque é como se Neptuno, estamos ligados por uma epidemia mundial, estamos ligados por fios invisíveis que se vão tornando visíveis nestes processos. Quando há uma data de anos eu escrevia sobre Neptuno em peixes no futuro, eu falava, por exemplo, nas epidemias que se propagariam por todo o lado, porque é Neptuno em peixes, não há defesas, não há separações, não há limites. E eu gosto de dar uma imagem particular para Neptuno em peixes e, portanto, a aprendizagem que mais ou menos conscientemente estamos todos a fazer, que é que estamos todos no mesmo oceano, estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma nave, estamos todos no mesmo planeta. Gosto de dar esta imagem. Imaginem que estamos todos dentro de uma mesma piscina. Se um fizer xixi ou cocó lá dentro, todos vão levar com isso na água. Agora vamos subtilizar a densidade deste exemplo. Se eu imito para a piscina coletiva uma vibração de medo, eu estou a contaminar, estou a ser um agente de contaminação no mundo, porque isto propaga e eventualmente voltará a mim. Todos são tocados pela minha vibração. Se eu imito uma vibração de violência, se eu imito uma vibração de alegria, se eu imito uma vibração de gratidão, se eu imito uma vibração de compaixão, se eu imito uma vibração de preocupação, se eu imito uma vibração de julgamento, se eu imito uma vibração de separação, se eu imito uma vibração de coragem, se eu imito uma vibração de fé, se eu imito uma vibração de consciência, se eu imito uma vibração de elevação, se eu imito uma vibração de densidade, eu estou a contaminar todo o éter e todo o mundo com a minha própria vibração, e da mesma maneira eu sou contaminado pela vibração do mundo e do coletivo permanentemente. E a questão é, uma parte de nós ainda não encontrou o seu próprio senso de poder, que é sempre poder espiritual, que é sempre poder de consciência, que é sempre poder de recordar e de reconhecimento da nossa divindade. A maior parte de nós ainda procura o seu senso de poder nas circunstâncias, nas relações, nas pessoas, nas contas bancárias, nas posses, nos trabalhos e em tudo aquilo que está fora à nossa volta e que de um momento para o outro muda. Num momento és milionário porque tens muitas ações, no momento seguinte a tua empresa faliu. No momento estás num relacionamento abençoado onde só te sentes bem, no momento seguinte a pessoa desapareceu. Num momento és o maior da tua rua e tens o reconhecimento e fama, e de um momento para o outro perdes a face ou passas de moda. E enquanto nós não compreendermos que o verdadeiro poder vem de dentro para fora e não de fora para dentro, nós vivemos como sombras e fantasmas e sem abrigos energéticos e desalojados energéticos à procura no exterior da ilusão. E à procura no exterior de um senso de poder que circunstância nenhuma exterior nos poderá dar. E à procura de um senso de poder pessoal que coisa nenhuma nos poderá dar a não ser a nossa própria relação com Deus, com a vida, com a verdade e com o nosso próprio coração. Então, nós estamos todos a ser convidados, empurrados, obrigados, levados por uma corrente evolutiva, por uma enxurrada evolutiva, que quer que nós despertemos para a realidade da vida e não para as nossas ilusões egóicas.
E é desiludindo-nos com as nossas ilusões egóicas que nós temos a possibilidade, em querendo e em escolhendo-o, de acordar para a realidade da vida. Devo recordar-vos também que a maioria da humanidade vive numa ilusão materialista, racional, identificada com o mundo das formas, identificada com pensamentos e identificada com sentimentos e percepções subjetivas, egoístas, egóicas, parciais, particulares, enviesadas, que é a prova da nossa cegueira e a demonstração da nossa loucura e a expressão da nossa desconexão. Devo também lembrar-vos que durante mais de 2000 anos a humanidade teve de Deus uma percepção que foi largamente alimentada pelo poderzito das igrejas e dos que se arvoraram e cumpriram o papel de intermediários entre o homem comum e Deus, como nós sabemos, se sabemos um bocadinho de história, abusando dessa suposta legitimidade divina para nos dizerem qual era a vontade de Deus. Durante séculos e séculos e séculos, os humanos falíveis que compunham as igrejas falíveis usurparam o poder, mas cumpriram um papel importante durante uma certa fase de evolução e de despertar da humanidade, que era o de dizerem, bem-vinda, querida Lela, que era de dizerem ao ser humano comum qual era a vontade, interpretarem as escrituras, eram os únicos que sabiam ler, e era à Igreja que nós tínhamos de entregar o poder de nos sancionar a vida, de nos passar as bulas que nos salvavam do pecado, nem que tivéssemos que pagar para isso, tivéssemos dinheiro, que tinham o poder de nos pedir o direito a dirigirem e a sancionarem a nossa energia vital, a nossa energia sexual, a nossa energia financeira. E durante centenas e centenas de anos, foi a Igreja que controlou basicamente a consciência humana, a sexualidade humana, sancionou-a e legitimou-a, contendo-a dentro de um casamento, que era e foi durante séculos e séculos uma forma de perpetuar uma ordem social e não tem, nunca teve nada a ver com estas modernices a que nós chamamos o amor. Nem havia liberdade. E durante séculos e séculos e séculos, o homem acreditou e viveu no mundo e fez parte do seu processo que havia uma entidade lá fora, transcendente, que só os padres é que lhe conheciam os mistérios e as vontades e os desígnios, e nós, humanidade, coletivamente entregamos o nosso poder para para serem esses intermediários a dizerem-nos qual era a vontade de Deus e como atingiríamos a salvação. E durante 2000 anos, que correspondeu àquilo que astrologicamente se chama uma era astrológica, e que foi a era de peixes, que é um signo de dualidades, e vivemos uma acessão, uma concepção de Deus, que era um Deus transcendente, que estava lá fora, ao qual nós tínhamos que obedecer, ao qual tínhamos de nos conformar e ao qual tínhamos que tentar perceber qual era o desejo e a vontade e o propósito e o desígnio para o podermos tentar aplacar. Rogai por nós, pecadores. E o homem, o que é um pecador, nascido pecador, à mercê de uma força exterior que o salvaria, que o que o redimiria, e esta velha compreensão de Deus
já começou há um tempo a perder força, nomeadamente nos séculos XVI, XVII, XVIII, com a Reforma Protestante, com a invenção da imprensa e da tipografia pelo Gutenberg, de modo que as pessoas puderam começar a ter as suas próprias Bíblias e puderam começar a ler elas próprias a palavra de Deus que lá estava escrita, mas mais importante, como reação a uma devoção cega, emocional, extrema, como os orientais ensinam que tudo o que atinge o seu limite vira no seu contrário. O que aconteceu foi que ao fim de séculos e séculos de devoção cega e de religiosidade confundida com igrejas e cultos e rituais e liturgias criadas, inventadas e feitas lei pelos homens, como reação a isto, nós exacerbamos o outro ponto, que é o outro polo do signo Peixes, que é o seu polo virgem, que é a extraordinária racionalidade. E o que fizemos como humanidade foi uma mudança de já não vão ser os padres a dizerem-nos qual é o sentido da vida, a partir de agora vai ser a ciência. E vocês têm isto desde o início do Iluminismo, desde o tempo do René Descartes, que é 1500 e troca o passo, pense logo existo, e desde ele uma data de outros filósofos, pensadores, movimentos que foram crescendo no sentido de, não, é pela razão que nós lá chegamos, é pela ciência, é interpelando com os nossos sentidos e com o nosso intelecto a natureza, observando, testando e desenvolvendo aquilo que viria a tornar-se no método científico. Só que o que nós fizemos com isto foi deitar fora o bebé com a água do banho. Porque, ao mesmo tempo, e nós somos herdeiros deste movimento, que historicamente não é assim tão antigo, é relativamente recente, tem séculos poucos, tem 4 ou 5 séculos, perante 1000 e tal anos antes disso, do contrário, e deitar fora o bebé com a água do banho, o que foi expulsarmos da nossa consciência, da nossa vida e até do nosso paradigma coletivo a importância e o poder do sagrado e do divino. Eu falo coletivamente, falo civilizacionalmente. E começamos a cultuar novos deuses. O Deus chamado mente, intelecto, razão, ciência, ou nas ciências, chamado positivismo ou materialismo, ou cientificismo, que são filosofias de como é possível compreender a realidade, e começamos a cultuar um novo Deus chamado poder, chamado posse, chamado dinheiro, chamado poder mercantil, chamado na Índia rupia, atualmente na Europa euros e nos Estados Unidos dólares, ou kwanzas, ou meticais, ou libras, ou dinares, ou o que quiserem chamar. Começámos a cultivar e a cultuar novos deuses. Deuses sem transcendência, apenas com imanência, sem espírito, apenas com forma, e começámos a cegar-nos a nós mesmos relativamente ao divino e começámos a cegar-nos com a matéria.
e com a ciência. De tal maneira que a melhor maneira que atualmente um materialista, racionalista, ateu, descrente, que não tem uma relação com a vida, que não tem uma relação com Deus e que não tem uma relação com o seu coração e que está dissociado da sua própria humanidade, diz: isso é um mito, quando o mito na tradição era a forma mais essencial e sacramental de conhecer o universo e os deuses. Isso não é científico, isso não está provado pelo telescópio. Pois não. Mas também nenhum cientista até hoje conseguiu chegar à fórmula química do amor, ou da beleza, ou da inspiração, ou da compaixão, ou do altruísmo, ou da inspiração, da transcendência. Nada disso se fabrica em laboratório, nem é vendido no Aldi. Nada disso há alguém que nos possa dar ou fazer ver racionalmente. Cada um de nós tem que definir uma relação pessoal, individual, com Deus e com o sagrado. Deixem-me ler-vos outro pensamento, outra citação sobre o que é misticismo, ou acerca, à volta, ao redor de misticismo. E diz assim: não existe no mundo um tipo de vida mais doce e deliciosa do que uma conversação contínua com Deus. E nós precisamos lembrar-nos, tal como foi dito, como nos foi dito logo na primeira sessão deste percurso, caso se lembram e caso tenham estado, que nós precisamos ver e relacionarmos com a vida desde fora da nossa civilização, desde fora da nossa cultura, desde fora da mentalidade herdada da nossa sociedade e dos nossos pais e da nossa família e da nossa escola. Como dizia o Mark Twain, tu não permitas que a escola interfira com a tua educação. Então nós temos que nos elevar gradualmente para vermos a vida de um lugar cada vez mais objetivo, que transcende e inclui a família, a história, o tempo histórico, a sociedade, a cultura, a civilização e os milénios e os séculos, porque senão nunca nos vamos reconhecer como seres intemporais, como seres cósmicos. Se nos identificamos como extensões e produtos da família, da sociedade, da cultura ou da civilização, meu Deus, estamos demasiado condicionados àquilo que a nossa mente nos informa. E não há memória de alguém alguma vez ter compreendido alguma coisa através da mente. Compreensão não vem da mente. Conhecimento, eventualmente. Então, o que é que nós temos para compreender a retrogradação de Saturno? Temos de nos lembrar que o contexto e o pano de fundo energético, porque Neptuno é mais lento do que todos os outros planetas, tirando Plutão, em algumas fases do ciclo de Plutão, porque há fases do ciclo de Plutão, que é o planeta mais distante e, portanto, à partida, o mais lento. Neptuno leva 165 anos a dar uma volta inteira ao Sol e Plutão leva 250. Mas há fases em que a órbita de Plutão está dentro da órbita de Neptuno.
Plutão tem uma órbita elíptica, não é propriamente circular. O que significa que, em última análise, Neptuno é o planeta mais lento, é ele que manda em tudo, principalmente porque, de momento, e desde 4 de abril de 2011, Neptuno está em Peixes. E Neptuno em Peixes está no signo da sua própria regência. E o que nós aprendemos em astrologia, isto é uma das regras, é que um planeta, quando está no seu próprio signo, ganha força, ganha pureza e autonomia para implementar a sua própria agenda na vida. O que é que isto quer dizer? Que quer nós queiramos, quer não, saibamos disso ou não, mais uma vez me repito, a agenda de Neptuno é o que está, é é a mais inevitável das agendas do universo para a humanidade nestes tempos. E a agenda de Neptuno para a humanidade é espiritualiza-te e deixa cair os véus da ilusão. Religa-te. Acorda para a vida. Acorda, que é a corda que é o fio, podemos dizer que é o sutratma, ou o fio de prata, não é? Que nos liga ao espírito, mas também podemos dizer que é a corda, o despertar, e tantas vezes o despertar doloroso, a custo e ao preço dos estilhaços das nossas ilusões, porque Neptuno vai nos despertando gradualmente para estados de sono ligeiramente mais leves, como ajudando-nos a compreender que nós antes estávamos a dormir ainda mais profundamente. E de repente eu acordo e penso: não, eu agora compreendo. Talvez, ou talvez seja apenas um estado de sono ligeiramente mais leve. E ao fim de uns trânsitos, ao fim de uns anos, ao fim de um estudo, ao fim de mais umas experiências, ao fim de mais umas desilusões, ao fim de mais uns desabares, passado uns anos eu olho para trás e penso: epá, eu afinal estava a dormir, porque agora é que eu compreendo. E aqui temos mais um estado de sono ligeiramente mais leve do que o anterior. Então, de despertar em despertar para o sono em que estávamos antes. O perigo é quando nós despertamos para um estado de sono mais leve, acreditarmos que acordamos de vez. Ou como diz o outro, a vida é um sonho do qual despertamos quando morremos. Então, de sonho em sonho, de ilusão em ilusão, e acima de tudo, para cumprir a agenda de Neptuno, de sonho desfeito em sonho desfeito, de desilusão em desilusão, de véu que cai em véu que cai, de nível de egoísmo que se abra um bocadinho mais, que é o novo nível de egoísmo, que quando sofre o suficiente pode abrir-se a um nível de egoísmo um bocadinho mais inclusivo, que está condenado a sofrer na proporção desse egoísmo e que depois de sofrer se pode abrir a um estado de egoísmo ligeiramente mais inclusivo e que, portanto, vai sofrer um bocadinho menos na proporção deste novo nível de inclusividade e de amor, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, assim, largamente através do sacrifício, do desapontamento, da ilusão e do desapontamento e da desilusão. Assim, Neptuno vai trabalhando connosco e ele está na etapa derradeira de cumprir a sua agenda, que é espiritualizar-nos, e seja lá o que isso queira dizer para cada um de nós, creio que isto aponta num sentido comum. Quando eu verbalizo o processo assim, todos nós temos uma ideia do que isto possa querer dizer, embora isto possa ter para cada um de nós um caminho e um processo completamente específico, único e distinto. Por exemplo, isto não é uma aula propriamente de astrologia, é um comentário sobre os processos de consciência, legendado e fundamentado na astrologia. Mas, se tu olhares para a casa astrológica
onde tens Neptuno no teu mapa de nascimento, e se tu olhares para a casa astrológica, onde tens o signo de Peixes no teu mapa de nascimento, tu vais encontrar áreas na tua vida onde tendes a despertar, a abrir o coração e a evoluir através dos processos de Neptuno, ou seja, da ilusão e da desilusão, do encantamento e do desencantamento. É também onde és mais sensível e permeável e onde tens menos limites e onde tens de aprender muito sobre amor, amor próprio e limites. Porque onde está peixes é onde nós procuramos o absoluto. Só que o absoluto está na nossa relação com Deus. O absoluto não está na profissão perfeita. O absoluto não está na conta bancária recheada. O absoluto não está no sapo que tu, à força de quereres um príncipe, dás por ti a beijar. O absoluto não está fora de ti. O absoluto não é uma expectativa. O absoluto não é uma coisa que nós encontramos. O mundo é sagrado na medida em que cada um de nós o sacraliza com a sua própria passagem. Mas é uma pista. Se tu olhares para onde tens Neptuno, tu vais ver onde é que nesta vida estás a abrir o coração à consciência espiritual, quer gostes disso ou não, quer compreendas que isso é um processo sucessivo de ilusão, desilusão, e de ires despertando gradualmente para estados de sono ligeiramente mais leves, e devo dizer-te, cada vez mais inclusivos. E quanto mais inclusiva é a tua consciência e a tua vida, menos pessoalmente tu vives a vida. E menos pessoalmente, egoisticamente projetado e envolvido estás com a tua vida. E a tua vida vai se tornando mais impessoal. E a tua vida, os objetos particulares na tua vida, vão sendo reconhecidos pelo que são. São objetos transitórios e particulares. São baldes e copos onde tu podes beber um bocadinho de água, não são a água. São veículos e vias de tu contactares com a água. Mas não são o oceano. São suportes onde tu encontras água. E, eventualmente, tu vais caminhando do copo para o garrafão, para o túnel, para a pipa, para o lago, para o mar, para o oceano. E quando falamos em oceano, aí sim estamos a falar de Neptuno em peixes. E nós estamos a aprender sobre esse processo. Ora, é ao serviço de Neptuno que Saturno, ao transitar em peixes, trabalha. E, portanto, se Neptuno é o processo de nos graduar, então Saturno, especialmente quando faz a retrogradação de que estamos e vamos falar, então o que Saturno está a fazer é preparar-nos para essa graduação. Saturno vem ver se estamos preparados, se estamos prontos, se fizemos o trabalho de casa, o que é que deixámos esquecido ou varrido debaixo do tapete ou debaixo dos apontamentos, o que é que não adereçámos, o que é que não integramos, o que é que precisamos de preparar, resolver, adereçar, pôr em ordem para a nossa graduação. E, portanto, é dentro disto que nós temos de compreender a retrogradação de Saturno. Ok. Se lembram da imagem da água, a água enrola o mar enrola na areia, ninguém sabe o que ele diz, bate na areia e desmaia.
porque se sente infeliz. Lembram-se desta música? Provavelmente, possivelmente lembram-se desta música. Se lembram do meu documentário de 2 minutos sobre a dança de Neptuno e Saturno, lembrar-se-ão da imagem, é uma imagem impactante e forte, da água a diluir a areia. Esse é um bom documentário sobre, e é uma boa imagem sobre Neptuno e Saturno. Mas há outra imagem que eu gosto particularmente. De resto, foi a imagem de que me socorri em 2012, quando pela primeira vez falei na minha ideia, na minha visão, no meu conceito de construirmos uma arca para navegarmos o futuro. Isto vem de 2012. Neptuno entrou em Peixes em 2011 e, portanto, era evidente que os anos seguintes, que os 15 anos seguintes, seriam anos em que o nível médio das águas do mar subiriam. Seriam anos de grandes dilúvios. Seriam anos de grande exposição a correntes coletivas. Seriam anos de grande desorientação e caos nas correntes emocionais e espirituais da humanidade. Seriam anos de grande confusão emocional. Seriam anos de grande diluição. Seriam anos de desagregação. Seriam anos de extravio, de perda, de desorientação. Seriam anos que teriam como uma das tónicas, certamente, pelo menos na dimensão Neptuno em Peixes, o senso de estarmos à mercê, dentro de correntes, das correntes da vida que nós não controlamos. Mas eu gosto da imagem de um barco ou de um dispositivo navegacional a meio dessas águas imensas e desse ecossistema enorme que nos pode trazer tempestades, correntes, que nos pode trazer trovoadas, maremotos, tsunamis. Eu gosto de pensar que a vida de cada um de nós é como um destes barcos a flutuar ou a navegar no oceano da vida e que dentro do barco, como capitão da sua própria embarcação, apesar de não podermos controlar o estado do mar nem do tempo, embora também saibamos que os humanos também desenvolveram e têm e aplicam tecnologia já há uma data de anos para controlar o tempo, nomeadamente através do cloud seeding e de outros processos que basta fazer pesquisas se nos interessarmos por isso, para sabermos como o homem tem vindo a tentar substituir-se a Deus até na manipulação do clima e do tempo. Então, apesar de nós não termos grande poder ou influência sobre o estado do mar, vou dizer assim, ou o estado das nuvens, ou o estado da chuva, ou o estado das tempestades, ou as forças, vou dizer, coletivas e dos elementos perante os quais nós somos formigas, ainda assim, dentro da nossa embarcação, nós temos algum poder e por isso temos alguma responsabilidade. Se estamos a fazer a manutenção do barco, se temos mapas e se estamos a adequar a nossa navegação ao compromisso possível entre o que as circunstâncias permitem e aquilo que é o destino da nossa viagem. Nós temos, dentro de cada barco, um responsável pelo sucesso da viagem.
E esse responsável em nós chama-se Saturno. É aquele que tem que se certificar que o homem do leme está a dirigir a embarcação no sentido correto. Se as velas estão içadas na altura em que há vento, se os remadores estão a trabalhar na altura em que é preciso remar, se estamos a fazer a manutenção de tudo o que se passa a bordo, se sabemos qual é o nosso destino e como é que se chega lá, se sabemos e se ele está a navegar pela estrela polar e pelas estrelas e pelo astrolabe e pelo sextante e pelas cartas de marear, se tem consciência da importância da carga que transporta e da importância de a levar ao seu destino, se está a tratar corretamente da nutrição e da alimentação da sua tripulação, se está a motivá-los e a discipliná-los corretamente, se está a comunicar e se tem linhas de comunicação fluidas, abertas, com toda a sua tripulação, para que a sua visão, as suas ordens, os seus objetivos passem e que a cadeia de comando se cumpra. E de que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar simbolicamente e quase literalmente de Saturno. Se Saturno está bem ligado ao Sol, se nós sabemos qual é a carga que transportamos e qual é o seu destino, e que nós entendemos através das perguntas quem sou e o que quero. Ou então, Saturno-Lua, se eu estou a nutrir e a alimentar corretamente a minha tripulação, se eu estou a atender as necessidades da tripulação que trago a bordo. Ou então, se eu tenho linhas de comunicação adequadas e abertas com toda a minha tripulação, se eu comunico e sei comunicar nos termos em que os outros me entendam, e se peço feedback à minha comunicação e se me certifico não só que me expresso, mas acima de tudo, se compreendo e se escuto. E compreender é muito mais do que escutar, e escutar já de si é muito mais do que ouvir. E de que é que eu estou a falar? Eu estou a falar de Saturno com Mercúrio. E se eu sei motivar a tripulação, eu estou a falar de Saturno-Júpiter. E se eu sei disciplinar a tripulação, eu estou a falar de Saturno-Marte. Porque quando falo de Saturno, eu estou a falar do capitão da embarcação. Aquele que é o responsável por levar a embarcação a bom porto. Agora, vocês estão a acompanhar-me? Vou interromper este compartilhamento um segundo. Vocês estão a acompanhar o meu raciocínio? Eu falo simbolicamente, mas também falo quase literalmente. É Saturno que, na viagem da nossa vida, tem a responsabilidade de levar a bom porto a embarcação, que somos nós, com a carga que temos a bordo, que é o nosso coração e o nosso espírito. O que nos traz uma data de outras questões, pelo menos quando saímos um bocadinho do fluxo do dia a dia, ganhamos distância, distanciamento e nos pomos a pensar, a refletir, que é uma das coisas que Saturno gosta de fazer e que é essencial fazermos. E se nos puser, vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, não é? E quando um homem se põe a pensar e a pensar nestas coisas, nós temos de nos lembrar que se Saturno é o responsável por levar o barco
a bom porto e a ter uma navegação sucesso e a ter sucesso na navegação. A primeira coisa que nós temos que pensar, então, e o que é que acontece quando fazer uma viagem segura é mais importante do que levar o barco ao seu porto correto? O que é que acontece quando Saturno domina a vida? Em que é mais importante preservar a embarcação do que levá-la ao seu destino? Outra pergunta, para mim, evidente e imediata, é: quem é que define o que é o sucesso da viagem? É o comandante? É o capitão? Eu não sei. Quem é que define? Será que será que, claro que eu tenho uma teoria, mas será que o que nós temos de ser capazes de fazer é clarificar qual é a natureza da carga que transportamos e que é a vida que vai comunicando aonde é que ela é necessária, aonde é que ela faz falta, aonde é que ela deve ser entregue? Será que o destino do barco se define pela natureza da carga que transportamos? Será que é o nosso ego que decide onde é que quer entregar a carga? Ou será que temos que estar disponíveis para ir seguindo instruções à medida que a viagem decorre? Ou será que temos que sair do porto de partida com uma visão clara, definida e rígida de para onde vamos? Será que o capitão, o Saturno, tem que estar, obrigado, Marisa, tem que estar disponível para ir ajustando a rota à medida que novo input, não tanto das circunstâncias atmosféricas, que são as circunstâncias? Será que ele tem que estar em contacto com a voz de comando? Será que Saturno tem que estar a receber instruções, coordenadas e ordens de uma voz superior, de modo a que ele saiba, uma vez que ele, Saturno, o comandante ou capitão, uma vez que ele saiba o que é para fazer agora, talvez seja para isso que nós queremos usar este velho lobo do mar, o capitão ou o comandante. Mas se calhar não lhe compete a ele definir o destino da viagem, nem tê-lo previamente definido. Ou seja, é como se Saturno, nesta. Vamos voltar à imagem, porque nós temos muito para avançar em relação a isto. É como se Saturno, usando esta imagem, fosse tudo o que está dentro da embarcação, enquanto a própria vida é o oceano e enquanto, muito provavelmente, o destino da viagem vai sendo ajustado à medida que a viagem decorre. E o que depende, o que toca e o que compete a Saturno fazer é, sabendo qual é o objetivo, porque não é a ele que compete definir o objetivo, a ele só compete, sabendo qual é o objetivo, como é que eu manobro e ajusto isto para poder levar a bom porto este barco, esta nave, esta embarcação, no fundo,
a estrutura da minha vida, entendido como este barco que eu tenho que tocar adiante na maré da vida e na corrente da vida. E a maré e a corrente da vida é Neptuno em peixes. É peixes. E Saturno em peixes é o barco que vai no oceano e que tem dentro de si uma autoridade, um mestre, um ser experiente, um ser responsável pela navegação. E o que é, então, a retrogradação de Saturno? É quando nós temos de rever o desempenho e as funções e o trabalho do próprio capitão. É quando nós temos que reavaliar a condução do barco por parte do próprio capitão. Esta imagem é clara. Deixem-me sair daqui para vos perguntar: a imagem que eu vos estou a dar é suficientemente clara? Bravo. O que significa que importa não só rever o que andamos a fazer, mas acerca da nossa própria capacidade e disponibilidade e compromisso de fazermos o que precisa ser feito. Quando há 12 anos eu falei da construção, da necessidade de construir uma arca para navegar pelo menos os 15 ou 16 anos que viriam a seguir, porque é disso que se trata, não é? É do trânsito Neptuno em peixes. Quando eu falei disso, eu também falei, alguns de vocês acompanham-me, graças a Deus, e que grato que eu sou por isso. Eu falei também do, do exemplo, do protótipo do que são as autoridades mundanas que a humanidade atual merece. O protótipo e o exemplo, que era o capitão Schettino, que era aquele que estava a bordo do Costa Concórdia e, em vez de estar no seu posto de comando, estava a beber vinho com uma prostituta. E enquanto o barco encalhava e 400 pessoas a bordo que dependiam dele e que contavam dele para estar a exercer corretamente a sua autoridade, encalharam todas e tiveram que ser salvas, socorros a náufragos, porque a autoridade em que o poder e a expectativa estava depositado não estava a desempenhar e a cumprir a sua função. O que significa que, quando falamos de Saturno, também precisamos de compreender, e Saturno retrógrado, que temos de integrar melhor e mais o que Saturno representa na vida. E o que é Saturno? São as figuras da autoridade a quem nós atribuímos o poder ou a expectativa ou a quem delegamos o poder. Tal como um doente vai ao médico e diz: doutor, diga-me o que fazer para me curar, em vez de tomar o processo nas suas próprias mãos, em vez de questionar se o médico estará suficientemente informado ou se só aprendeu, porque é isso que quer dizer médico, só aprendeu a medicar. Isto é um exemplo muito claro. O aluno vai para a escola à espera que o professor lhe diga o que é que ele tem de fazer para passar. Se eu tivesse um nível de compromisso com a minha própria educação, eu quereria aprender, não é passar. Claro, como não é, isto não motiva ninguém, quem é que está interessado em aprender? Só se for não é, um caso pontual. Mas da mesma maneira que um aluno deposita no seu professor a expectativa de diga-me o que é que eu tenho de fazer para cumprir, para me passar, muitas pessoas depositam na sua visão
desatualizada de Deus, quer dizer, de Deus como, do arquétipo de Deus como uma força externa e exterior, um velho de barba branca escondido atrás de uma nuvem a tirar notas e enviar castigos e a salvar pessoas, especialmente se elas sofrerem o suficiente, ganham o direito a serem ressarcidas por Deus, porque senão não é justo. E da mesma maneira que o aluno deposita em Deus no professor essa expectativa, e o ser humano infantilizado deposita nos pais e nos patrões e nos outros e no polícia e no juiz, o poder e a expectativa, o doente deposita no médico, ou seja, e a tripulação de um barco, naturalmente, deposita no seu capitão ou no comandante. E a retrogradação de Saturno implica nós integrarmos mais do nosso próprio senso de autoridade sobre a nossa própria vida. Especialmente a nossa vida. Peixe é um signo de quê? De água. Então, integrar a nossa responsabilidade, antes de mais, pelas nossas emoções, água, necessidades, água, sentimentos, água, vida interior, água, memórias, água, sonhos, peixes especificamente, e consciência espiritual, compaixão e o senso de como é que eu posso viver compassivamente. E porque Saturno está retrógrado, significa, e há bocadinho, creio que foi a Patrícia que me perguntou, e quando Saturno está retrógrado no mapa natal, é como se eu tivesse de encontrar dentro de mim próprio a força, as referências, a estrutura interna de resiliência e de força e de maturidade. Porquê? Porque não há quem de fora me possa dar. Se Saturno está retrógrado e está em peixes significa as velhas figuras de autoridade estão em diluição. Pode não parecer, mas estão dementes. Pode não parecer, mas estão loucas. Pode não parecer, mas estão numa tripe. Pode não parecer, mas isto é tudo uma ilusão e uma fantasia. Pode não parecer, mas isto é tudo uma tripe. Pode não parecer, mas estão esclerosadas. Pode não parecer, mas estão desatualizadas, porque Saturno em peixes é a diluição do que Saturno foi. E quando está retrógrado, este processo com certeza acelera. Vejam o que está a acontecer, por exemplo, com o Biden, que é uma expressão no coletivo do que é termos uma autoridade, supostamente a figura de proa e de liderança de uma nação grande, que, coitado, está a ser vítima de abuso sobre velhos. Não sei se é a mulher dele que não quer perder o estatuto de primeira-dama, não sei se são as elites ocultas do mundo e os Obamas desta vida e os que manipulam os cordelinhos por trás, que os têm usado e que o vão descartar não tarda, porque está cada vez mais evidente e na cara que o Saturno em peixe está retrógrado. Quer dizer, o que é que isto quer dizer? Que o velho está no fim. E o que é o velho está no fim? O velho está no fim na nossa vida. Os velhos estão no fim na nossa vida. O que é velho está no fim. Está desatualizada a velha estrutura, os velhos objetivos, os velhos limites, as velhas assunções que temos sobre a vida, os velhos paradigmas, a velha visão do mundo, as velhas coisas que acreditávamos sobre o que a vida era, sobre o que o mundo era, sobre o que o sucesso é, sobre o que o espírito é, sobre o que nós somos ou podemos ser ou temos de vir a ser. Isso está tudo a cair da tripeça. E no seu lugar, durante a retrogradação de Saturno,
temos de ir buscar dentro. E acima de nós, a consciência, a resiliência, a maturidade, a autoridade, sobre nós próprios e sobre a relação com a vida. Mas temos que ir buscá-la dentro e acima. Porque fora não há. Tu não podes agarrar-te, tu não podes tentar trepar uma parede de gelo que está a derreter. Não é assim que tu sais do buraco. E Saturno retrógrado em Peixes são paredes de gelo a derreter na tua vida. E, portanto, tens de encontrar outras estratégias. Não é tentar-te agarrar como uma lapa a uma rocha que está em queda livre. E não é definitivamente agarrando-te a ilusões que tu vais viver com responsabilidade, poder, controlo, sucesso, realização e capacidade de concretização. Dito ainda de outra maneira, isto implica tu reinventares, aprofundares, olhares, olha, reparares. Se Saturno para, Saturno retrógrado repara. Mas reparar não é só ver com atenção. Reparar é remendar. Certo? Então tu reparares a tua relação com o espírito, com o mistério, com a confiança no processo. Dou-te um exemplo. Saturno retrógrado em Peixes, já vimos que pode ser desapontamentos, desilusões, sonhos que tu tinhas, Neptuno, Peixes, e Saturno é o fiscal, entra para trás e faz o teste à realidade daquilo, à substância daquilo. E de repente tu começas a perceber que tinhas idealizado uma coisa, mas que a puta da realidade que insiste em intrometer-se nas nossas fantasias, é uma contrariedade, mas costuma funcionar assim, que a realidade está a defraudar as tuas expectativas ou ilusões. Isto é Saturno retrógrado em Peixes. É despertar de um sonho. É acordar de uma trip. Imagina que este Saturno retrógrado em Peixes, para ti, é um Saturno retrógrado na casa 10. A direção na vida, isto aplica-se, por exemplo, a pessoas com ascendentes gêmeos. Pessoas com ascendentes gêmeos, tipicamente, vão ter Neptuno na casa 10. E quem diz ascendentes gêmeos, isto é a minha forma livre de trabalhar com astrologia, mas funciona. Quem diz ascendentes gêmeos diz Sol em gêmeos. Porque para um Sol em gêmeos, Peixes é sempre o 10º signo, é sempre a 10ª casa. Acompanhas-me? Mais ou menos? Bom, acompanhas-me? A pergunta é se sabes astrologia, acompanhas-me. Se não sabes astrologia, não tens como me acompanhar. Se eu estivesse a falar russo, eu ia perguntar-te Gavírias. E tu ias quê? Gavírias. Ia-te perguntar em russo se percebes. Se tu não falasses russo, não podias, não é? Eu estou a assumir. Se me acompanhas, no caso de falares minimamente aquilo, a língua a que me estou a referir. O 10º signo ou 10ª casa a contar do ponto de referência. O ponto de referência é o teu ascendente, o ponto de referência é o teu sol. Agora imagina que és gêmeos com ascendente gêmeos, ou és uma porra qualquer com ascendente gêmeos, ou és gêmeos com o signo solar com uma porra qualquer como ascendente. Não interessa.
O que interessa aqui é a porra dos Gêmeos. Saturno retrógrado em Peixes é uma retrogradação de Saturno em Peixes na tua casa 10. Acompanha-me. A casa 10 é a casa de profissão, carreira, trabalho, caminho de vida, o que é que queres ser quando fores grande, para o que é que estás a trabalhar, o que é que estás a construir com o teu investimento de tempo, de vitalidade, de juventude, de dinheiro, de energia, de alegria, de consciência. É o Saturno a perguntar, mas o que é que estás a construir? Mas o que é que estás a fazer? Mas o que é que vais fazer? Mas, e na nossa sociedade é muito de que é que vais viver e o que é que vais dizer às pessoas que fazes quando te perguntarem o que fazes. O que é que vais escrever no cartão de visita? Ou então, como é que vais ter trabalho? Ou então, como é que vais ter uma profissão? Ou então, como é que vais ter uma carreira? Ou então, como é que estão as expectativas que tu tinhas relativamente ao que ias estar a viver profissionalmente e na nossa sociedade materialmente, nesta altura da tua vida? Porque Saturno está sempre a fazer-nos as perguntas difíceis e desconfortáveis que nós, os idealistas, os bebezões, os missionários, os iludidos e os irresponsáveis, nós não gostamos dessas perguntas porque nos incomodam e nos afrontam e nos obrigam a olhar para sítios desconfortáveis que nós não temos a coragem nem a humildade de olhar. Mas Saturno a passar em Peixes para Gêmeos passa na casa 10. Isto é um exemplo. E Saturno fica retrógrado. E Saturno fica retrógrado e eu de repente apercebo-me que eu tinha planeado ir fazer um curso de tauromaquia, mas que afinal o curso foi cancelado. Ou morreu o toureiro que me ia ensinar. Acompanha-me. E Saturno retrógrado em Peixes não é só o estilhaçar do velho projeto que afinal se revelou que não vai acontecer. E quem diz isto, diz as tuas energias de Virgem que tinham uma expectativa sobre uma relação ou sobre uma pessoa. Ou quem diz isto, diz as tuas expectativas de Sagitário relativamente à casa e à família. Ou o que ias fazer no teu espaço doméstico. Porque onde quer que Saturno esteja retrógrado em Peixes, tu tens que confrontar a dança entre a imaginação, o ideal, o sonho, a expectativa e a realidade que insiste em infiltrar-se pelas frinchas da tua ilusão, ou da tua expectativa, ou do teu sonho. Não para o matar e fazer pop, como uma bolha de sabão que rebenta de repente, mas para que tu possas ver desta bolha o que é que me inspirava, qual era a ideia e como é que é possível fazer isto acontecer, já que por aqui não dá. Ou por aqui não está a dar, ou desta forma não está a dar. Ou enquanto eu não fizer isto, se calhar não dá. Então eu tenho que fazer de outra maneira, tenho que aprender mais isto, tenho que tentar, tenho que ter jogo de cintura. Porque não é para nos castigar que Saturno nos rebenta a bolha. É para nos tornar adultos. Então imagina, e continua por favor a acompanhar o meu raciocínio, imagina que tu achavas que ias fazer um curso de tauromaquia, da acupuntura ou um MBA e o Saturno retrógrado em Peixes, pop, rebenta-te essa bolha. A questão é, qual é a tua relação com o divino? Qual é o teu nível de confiança na vida? És tu capaz de aceitar que isto pode ser Deus a conduzir-te? Ou achas tu, rigidamente dentro da tua rigidez e da tua miopia e da tua inflexibilidade e do teu medo e da tua ansiedade
e da tua cobardia e da tua falta de coragem e da tua falta de confiança na vida e na tua falta de confiança em ti próprio perante o mistério. E tu dizes, ai, mas isto é por um problema, porque eu achava que eu ia ser tauromáquico. E agora o curso que eu tinha idealizado não aconteceu. E eu sou, era só na injustiça. E eu sou no piccolo. Como o Calimero com metade do ovo aí na cabeça. A mensagem de Saturno é faz-te homem, faz-te mulher, verticaliza-te, cresce. E a dimensão infantilizada do ser humano, não a versão madura, que tem uma relação pessoal com Deus que é e com o seu próprio poder, que nasce da sua própria relação com o divino e da sua própria responsabilidade sobre a sua própria vida. É isto que define um adulto. Mas as versões infantilizadas dos seres humanos dizem assim: ai, porque é que isto me aconteceu? E quem é que me salva? E quem é que me alivia a dor? Que é a criança que olha para os pais e diz: mamãe, dói, papá, ajuda. E é a mesma coisa que o ser humano faz com Deus. Só que Deus ama-nos tanto e é tanto nós próprios que diz: salva-te tu, porque eu sou tu e tu és eu. E se tu te salvares, eu estou-te a salvar. Ai, mas eu não posso bastar a mim próprio. Eu não sei, eu não posso. Ai, isso dá muito trabalho. Ai, isso leva muito tempo. E Deus diz: bom, então, se tu não te salvas, eu não te salvo, porque eu sou tu e tu és eu, e somos um, e somos o mesmo, e somos amor. Porque a palavra que tu tens para ti é a palavra que eu, Deus, tenho para ti. E a palavra que tu tens sobre a vida é a palavra que eu, Deus, tenho sobre a tua vida. E a palavra que tu tens sobre ti próprio é a palavra que eu, Deus, tenho sobre ti, porque és tu, eu. Eu sou tu e tu és eu. E eu faço por ti tudo o que tu escolheres fazer por ti próprio. E se tu te ajudares, Deus está-te a ajudar. E se tu não te ajudares, então, amigo, estás fodido, porque eu não posso fazer nada, porque eu não interfiro no teu livre-arbítrio e no teu exercício de poder, e é no exercício desse poder e dessa responsabilidade que tu te descobres como divino criador. E, portanto, ia lá eu salvar-te da oportunidade de te tornares adulto. Ia lá eu tirar-te essa oportunidade. Ia lá eu tirar-te o problema do caminho, se é o problema que te faz forte. Ia lá eu tirar-te os desafios da existência da frente, se o que tu vens aqui fazer é aprender a abraçar os desafios da tua própria existência como oportunidade de recordares o teu próprio amor, a tua própria capacidade, a tua própria coragem, a tua própria resiliência e a reconheceres na vida a graça permanente de te poderes tornar cada vez mais aquilo que os teus antepassados andaram durante 2000 anos a projetar para um ser imaginário de barba atrás de uma nuvem. Tu és isso. E, portanto, se me permitem formalizar desta maneira, Saturno retrógrado em peixes está a ensinar-nos qual é a parte que nos compete para honrarmos e vivermos a nossa própria divindade. O Yogananda, o Paramahansa Yogananda diz: a época do fracasso é a melhor altura para semear as sementes do sucesso. Mas isto implica resiliência, isto implica maturidade, isto implica
compromisso. Isto implica reconhecimento do nosso próprio poder e de que não há nada mais importante para fazer na vida do que aprender a viver responsavelmente, conscientemente e compassivamente numa relação de compromisso com a verdade. E isto implica termos uma relação com a vida em que a verdade é tudo. Não digo a minha verdade pessoal, digo a verdade da vida, as leis da vida e as verdades sobre ti próprio, pá, que às vezes é muito mais conveniente nós não assumirmos e não aceitarmos certas verdades, porque reconhecer e assumir certas verdades, foda-se, vai tornar a vida muito mais desconfortável, porque eu depois vou ter que mudar uma data de coisas na minha vida. Quer dizer, não peças agora para viver em verdade, porque senão tenho que me despedir. Não peças agora para viver em verdade, senão tenho que reinventar a minha relação. Não peças agora para viver em verdade, senão tenho que ir a encontrar um trabalho que me dê dinheiro. Não me peças para viver em verdade, porque eu estou aqui a ver se entre alinhamentos de chakras e lá lá land se me oriento e se me safo. E se sofrer o suficiente, talvez alguém me salve e me ajude e cuide de mim. Mamãe, papá, ajuda-me. Olha, eu não creio que vá acontecer. Mas, certamente, temos todos os próximos meses para compreender quão eficazes estão a ser as nossas estratégias para lidar com as necessidades concretas, reais, do nosso ser integralmente considerado. Como diria o Alan Oaken, estás a ver? O Ramana Maharshi, outro mestre espiritual, disse: a tua própria autorrealização é o maior serviço que podes prestar ao mundo. E o Ralph Waldo Emerson, o americano, disse: aquilo que está atrás de nós e o que está diante de nós é insignificante perante tudo aquilo que está dentro de nós. E finalmente, e para terminar por hoje, porque nós ainda não terminamos de estudar a retrogradação de Saturno em Peixes, estamos no fluxo, mas diz o poeta Hafiz: quem me dera ser capaz de te mostrar, quando estás sozinho na escuridão, a enorme beleza da tua própria luz. De modo que reconhecermos a beleza da nossa própria luz e do nosso próprio poder enquanto luz pode ser um belo ponto de partida para aceitarmos de bom grado as imensas tarefas de que ainda falaremos, que todos nós, cada um à sua maneira, tem pela frente na sua própria vida. E quinta-feira, se fizerem presentes e eu for vivo também, continuamos de onde ficámos. Muito obrigado por hoje. É um privilégio poder fazer esta partilha e esta circulação de consciência, e é natural que esta mensagem possa melindrar os bebezões que ainda vivem em nós, mas é uma mensagem de Saturno. Não tem romantismo, mas tem amor. E o amor é que é a verdadeira consciência.
Muito obrigado e até quinta-feira, queridos todos.